Que alegria ter vocês, estudantes da Palavra de Deus, para mais um estudo sobre oração, a doutrina maravilhosa que Deus nos permite entrar na sua presença, estar na sua presença e aprendermos com Ele. Na semana passada, no último estudo, nós tratamos da maravilhosa paternidade de Deus. Ela foi apresentada a cada um de nós neste modelo de oração que é o Pai Nosso. Também compreendemos que é preciso na oração pedir e dar espaço em nossa vida para que a vontade de Deus se cumpra. Buscamos também aprender a viver no padrão de Deus e não no padrão do mundo. E também aprendemos a contar com o sustento diário de Deus na certeza do amanhã. Hoje vamos dar continuidade na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, a segunda e última parte. Vamos compreender e colocar em prática outros princípios dessa oração que foi ensinada pelo Mestre. E não se esqueça, na primeira lição nós vimos isso, foram os discípulos que pediram: Senhor, ensina-nos a orar. São dimensões que serão apreciadas e vistas, que foram ensinadas pelo Senhor para que os seus discípulos entendam o que é a verdadeira oração ao Pai. Vamos à leitura de Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Abra sua Bíblia. Pastor, eu já conheço o texto de cabeça, mas abre a sua Bíblia, meu amado, para que você escreva, anote, faça o teu estudo diante da palavra de Deus. Vamos ler o texto? Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, porque temos esta oportunidade de reservar esse momento, este tempo, para estudar a tua palavra. Quero, ó Deus, te suplicar que o teu Espírito fale aos nossos corações, que a tua voz seja audível a cada pessoa que estiver assistindo este estudo, para que o Senhor os ensine, para que o Senhor faça, ó Deus, a transformação necessária para que vivamos segundo a tua vontade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos para o estudo? Bíblia aberta, mente aberta, coração aberto. Primeira coisa, compreendendo bem sobre confissão. Compreendendo bem sobre a confissão. Porque na oração do Pai Nosso existe a confissão. Jesus deixou esse princípio neste modelo de oração. Ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Verso 12. Olhou aí na tua Bíblia? Olhou o texto? Marcou? Creio que o primeiro passo que temos que dar, precisamos ter noção correta e bíblica que somos pecadores. Mas a gente já sabe, pastor. Muitos não. Muitas vezes não compreendemos perfeitamente esta afirmação, pois temos uma ideia errada sobre quem somos.
Alguns acreditam que pecadores são aqueles que roubam, matam, adulteram, fazem mal às pessoas, têm vida sem pudor e etc. Como se existisse uma classe de pecadores. E, obviamente, muitas dessas pessoas acham que estão na classe dos bons, ou, quem sabe, dos menos ruins. Vamos elencar significados da palavra pecado que vão facilitar o nosso entendimento. Porque a partir do entendimento do que é pecado, do significado da palavra pecado, nós vamos entender a necessidade de confissão, a necessidade de adotarmos esse princípio na nossa vida com mais frequência. E vamos utilizar os comentários de William Barclay, muito utilizado nesse estudo e muito propício ouvir o que este homem de Deus nos ensinou. Então ele começa com 5 termos para a palavra pecado no grego. E a partir desses 5 termos, nós vamos olhar e trazer para o nosso coração o aprendizado do princípio. A palavra mais comum, diz Barclay, é amartia. E aí da onde vem a martiologia, a doutrina sobre o pecado. Este termo significava originalmente errar o branco. Não dá no branco era amartia. Portanto, pecado é não ser o que deveríamos e tivéssemos podido ser. Pastor, complicou muito. Às vezes as palavras são difíceis da gente conseguir juntar tudo. Então o autor, ele exemplifica para facilitar o entendimento do termo amartia. Somos um marido, uma esposa tão bem como poderíamos ser? Somos tão boa filha ou filho como poderíamos ser? Somos tão bons operários ou patrões como poderíamos ser? Existe alguém que se atreva a pretender que é tudo que pode ser ou que tem feito tudo o que estava ao alcance de suas possibilidades? Percebeu? O que seria amartia? É aquilo que eu deveria ser e não consigo ser. É aquilo que eu poderia ser, mas eu não sou. É pecado. Mas a segunda palavra que significa pecado é parabases, que literalmente quer dizer cruzar ao outro lado. Então pecar é cruzar a linha que separa o bem do mal. E aí, novamente, para facilitar o nosso entendimento, o autor ele coloca algumas questões. Ficamos sempre do lado da linha que separa a honestidade da desonestidade? É possível que não haja alguma vez em nós nem sequer o menor gesto, a menor atitude desonesta? Estamos sempre no lado correto da linha que separa a verdade da mentira? Alguma vez não havemos de palavra ou com o nosso silêncio, embora seja distorcido um pouco ou evitado em alguma medida a verdade? Estamos sempre bem se localizados com respeito à linha divisória entre a amabilidade e a cortesia, por um lado, e o egoísmo e a brutalidade pelo outro? Alguma vez pronunciamos alguma palavra descortês ou autuado de maneira pouco bondosa?
Percebeu que a linha que divide o bem do mal, o certo do errado, ela é bem próxima para cada um de nós de ultrapassarmos. E isso é o que o autor fala sobre o parabases, que é pecado, é o termo grego para pecado. Ou seja, caímos de novo. A terceira palavra que significa pecado é paraptoma, que significa escorregão. Trata-se do tipo de escorregão que podemos sofrer em um caminho molhado ou sobre o gelo. Até os melhores de entre nós podem escorregar para o pecado quando não estamos em guarda. É aquela situação em que eu não vi e já caí, porque ninguém cai de propósito, mas caí por causa da escolha, da palavra, daquilo que eu não queria, mas eu fiz. Paraptoma, pecado. A quarta palavra, que significa pecado, é anomia, ou seja, atuar fora da lei. Trata-se do pecado de quem conhece o bem e, entretanto, faz o mal. Essa aqui já está chegando bem mais próximo àquilo que a gente vê muitas vezes nos outros. Imagina, gente. Presta atenção. O pecado de quem conhece a lei, mas deliberadamente a ignora em sua ação. Embora haja quem possa dizer que nunca transgrediram os 10 mandamentos, não existe quem pode sustentar que jamais desejou fazê-lo. Olha que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, aqui, antes, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, se você desejou, já fez. É esse texto aqui, anomia. É esse termo. Não basta fazer, só em desejar fazer já é pecado. A quinta palavra, que significa pecado no Novo Testamento, por isso estamos tratando dos termos em grego, o Novo Testamento é original em grego, é ofeleima, a palavra que aparece no Pai Nosso, que significa literalmente dívida. Significa não pagar o que se deve, deixar de cumprir com um dever. Não há quem pode dizer que em sua vida cumpriu de maneira perfeita com todos os deveres para o seu próximo e para com Deus. Tal perfeição não existe entre os seres humanos. Percebeu? É não pagar o que se deve, porque às vezes não tem como pagar. Seja amartia, parabases, paraptoma, anomia ou ofelema, é preciso entender de uma vez por todas que agimos assim, que somos assim. É uma enfermidade universal, uma doença que somente em Cristo existe cura para a sua consequência, que é a morte. Entendeu agora? Somos pecadores e em Cristo somos curados da consequência dessa enfermidade. Diante dessa constatação, qual constatação, pastor? Que somos pecadores. Não esquece isso. Jesus, então, ensina que devemos confessar ao Pai os nossos pecados. Ora, se eu sou pecador e eu estou entrando na presença de Deus para orar, como na minha oração não pode ou não quero fazer confissão?
Jesus diz, tem que fazer a confissão. Dizer sobre a nossa dívida para com Ele. Dizer a Ele o que realmente somos e o que realmente temos feito. Para o Pai não será surpresa. Não haverá novidade nenhuma, pois Ele sabe. Ele te conhece, Ele me conhece. Ele te viu fazendo ou deixando de fazer, Ele me viu fazendo ou deixando de fazer. Mas o Pai espera sinceridade, espera confiança, espera que falemos a Ele as nossas fraquezas e limitações. O Pai quer saber da nossa boca. Ele quer ouvir. Isso é confissão. É dizer, Senhor, o Senhor está certo e eu sou o errado. O Senhor é amoroso diante do meu pecado. Porque Ele, o Pai, nos ensinará a vencê-las. Ele nos mostrará algo novo a partir de nossa confissão. Ele transformará o que achamos incompleto, imperfeito, frágil, limitado, em algo para a sua glória, para a manifestação do seu poder em nós e através de nós. Pastor, mas como isso é possível? Se esse pecado ele me incomoda e eu luto contra ele, muitas vezes eu nem noto que cometi, como Deus pode transformar isso? O exemplo está em Paulo. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, texto que você conhece, a partir do verso 8 até o verso 10, exemplifica bem isso, e eu vou ler esse texto com você. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim o espinho na carne. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Percebeu que Paulo, ele tinha um espinho na carne, a gente não sabe qual é. Mas o que Deus ensinou Paulo, a partir da sua confissão, do seu pedido, da sua oração, para que Deus tirasse aquilo dele que incomodava Paulo. Deus disse, em cima dessa sua fraqueza, dessa sua limitação, que o meu poder vai realizar maravilhas. Meu amado, é preciso confessar. E aí a pergunta que eu te faço nesse momento de estudo é, o que você precisa confessar hoje ao Senhor, ao teu Pai? O que você precisa confessar hoje? Porque Jesus ensinou a necessidade de agir com sinceridade ao Pai. Então coloque em prática esse princípio, pois Deus já sabe o que você vai falar ou o que você precisa falar a Ele. Mas Ele espera a tua confissão. Ele espera a sua oração, dando espaço para que a vontade dEle se cumpra. Se cumpra na sua vida. Hoje é dia de confessar. Hoje é dia de você parar de se esconder ou de tentar esconder. Confessa. Somos pecadores e precisamos, nas nossas orações, falar ao Senhor. Segundo ponto, colocando em prática o perdão. E creio que agora vamos mexer nas feridas que muitos teimam em não tratar.
deixam aquelas casquinhas cobrirem a inflamação, mas a dor continua. O mal está presente, criando divisões, separações, pecado. Diz o verso 12 ainda: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Verso 12. Confessamos a Deus que somos devedores. Pedimos perdão por nossas dívidas. Sabemos e reconhecemos que somente Deus pode limpar de tamanha escolha errada, de tamanho escorregão indevido, de tamanha dívida impagável. E Ele perdoa, conforme a palavra de Deus nos assegura isso. Lá em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 1, 9, texto que você conhece: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isaías 43, versos 24 e 25, muito lindo esse texto. Não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não lembro. Que texto lindo! Deus está dizendo assim: olha, você não merece, você não pode fazer nada, você não tem condições de que eu te perdoe por um ato seu, porque você fez o melhor para mim, mas por amor a Deus, ao próprio Deus, Ele te perdoa. Por amor a Ele, Ele apaga as tuas transgressões. Isso é lindo, meu amado. Porque por mais que eu tente, por mais que você tente, nós não alcançaríamos o perdão de Deus por nosso mérito. Jesus, então, Ele coloca em nossas mãos a responsabilidade de perdoar. Pode ser que aquele que não o segue pode querer manter-se longe desse princípio. Aquele que não tem parte com Deus, com Cristo Jesus, pode dizer: eu estou fora, eu não aceito, eu não vou fazer. Mas aquele que foi alcançado pelo perdão do Pai não pode negar perdão ao seu próximo. Presta atenção. Independente qual seja a dívida que esteja envolvida. Sabe por que é importante você entender isso? Perdão é aplicado em dívidas que não podem ser pagas. Porque se há condições de você relevar, desculpar, que é a outra palavra que as pessoas usam muito, se há condições de eu dar uma volta e superar, isso não é perdão. Isso é uma forma de você seguir. Perdão é aquilo que a pessoa não tem como pagar e eu abro mão. É aquilo que eu faço para Deus e o seu próximo faz contra você. Eu e você não deveríamos nunca, ou não teríamos como pagar nunca a nossa dívida a Deus. Nunca. Nunca conseguiríamos. Nós não temos condições de pagar. E então Ele mesmo pagou, Ele mesmo nos perdoou. E seguimos sem possibilidade de pagar as dívidas que vamos contraindo com as nossas ações e com as nossas omissões e com os nossos pensamentos.
O Pai de amor, ele segue nos perdoando quando pedimos o seu perdão. A oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, Deus, ele sempre está pronto a perdoar ao devedor, que sou eu e você. Basta que peça perdão a ele. Seu próximo não pode voltar atrás no que fez ou no que deixou de fazer, no que falou ou no que deixou de falar, no mal que te causou, na dor e no sofrimento que fez você passar ou alguém que você ama muito passou. E aí Jesus nos ensina que você precisa perdoar como foi perdoado pelo Pai. Existe um caminho para liberar o perdão. E aí 3 pontos são importantes que não serão nunca fáceis, mas necessários. Haverá momentos em que deverá ser observado esse primeiro ponto que eu vou dizer. Em outras ocasiões, apenas o segundo será importante. Mas sempre o último será essencial aos 2. Então, o terceiro ponto é essencial nos 2 anteriores. Primeira coisa, tente compreender o outro em sua fraqueza. Pode ser algo maior que esteja levando a pessoa a fazer o que fez, ou a falar o que acabou de falar. Dê um passo para trás com relação a condenar e tente agir de outra forma. Tenta o olhar de misericórdia, o olhar de compaixão, mesmo diante de ações difíceis de assimilar ou até de entender. O segundo ponto que você precisa colocar em prática para o perdão é aprenda a esquecer. E aqui eu não estou falando de amnésia não, porque ninguém é maluco. Mas pare de remoer o fato no coração e na mente. Pare de afirmar que não esquecerá nunca. Que jamais o que foi feito ou o que foi dito será esquecido por você. Pois, dessa forma, você está criando uma barreira para a atuação de Deus na sua vida. Você está dizendo: eu não quero, eu não vou fazer. Eu estou dizendo que eu não quero esquecer. O poder purificador de Cristo, ele faz limpar de nossa memória a amargura, o ressentimento que precisa ser esquecido. O fato vai ser lembrado porque não tem amnésia, mas não haverá mais dor. Mas sabe qual é o terceiro? E você já sabe. Eu tenho certeza que você já sabe. O terceiro é: ame com o amor de Cristo. Por isso que ele não pode faltar nos outros 2. Porque eu só posso fazer o primeiro se eu amar. Eu só posso fazer o segundo se eu amar. E o amor incondicional que Deus derrama sobre sua vida te salva e te liberta do pecado. E sobre amor cristão, a definição ou afirmação de Barclay é maravilhosa. O ágape é essa indescritível benevolência, essa invencível boa vontade que nunca procura a não ser o maior bem para o próximo, sem ter em conta o que este nos tenha feito ou pense de nós. Esse amor somente é nosso quando Cristo, que é esse amor, deve habitar em nossos corações e não pode vir a menos que nós o convidemos. O que Barclay está dizendo é o seguinte: o amor de Cristo, ele nos leva
a liberar o perdão. Porque ele é incondicional, não é porque você vai ter que agora fazer alguma coisa para mim, para que eu te perdoe, mas eu te perdoo porque eu sou perdoado por Deus. Eu fui perdoado por Cristo. Eu te perdoo porque isso já não me atinge mais. Eu te perdoo porque isso não gera mais no meu coração amargura, dor ou sofrimento. Eu te perdoo porque você está precisando também de Cristo. Eu te perdoo porque você é um carente de conhecer o amor que eu conheci em Cristo Jesus. É isso que essa afirmação nos desperta, este amor que Cristo tem. O autor da nossa lição, o escritor da lição, ele põe uma frase que eu reproduzo aqui para você ver. Se você não estudou a lição na sua revista, eu vou reproduzir. Perdoar é parar de cobrar de alguém uma dívida que não pode ser paga. Vou repetir. Perdoar é parar de cobrar de alguém uma dívida que não pode ser paga. Não tem mais condições, a pessoa não consegue desfazer o que fez, trazer de volta as palavras que foram pronunciadas. Não tem como. Isso é perdoar. É apesar de dizer eu te perdoo. Pastor, como colocar isso em prática? Como sair da teoria, do entendimento intelectual, para a prática do dia a dia? Orando por aqueles que devemos perdoar. Por aqueles que têm uma dívida impagável conosco. E aí o Pai vai trabalhar na minha vida e na sua vida. E o perdão acontecerá. É oração. É confissão. E é abrir espaço para Deus poder trabalhar na tua vida e fazer a vontade dele em você. Existe alguém que precisa ser perdoado por você? Existe alguém que precisa do seu perdão? Alguma ferida em sua vida precisa ser tratada pelo Pai? Fale com ele agora. Ore pela pessoa que marcou a sua vida de forma errada e tem feito você ainda sofrer. Procure a pessoa e haja como teu Pai eterno espera que você haja. Perdoe. Dá uma pausa agora nesse estudo e ore ao Senhor. Abre o teu coração para o Senhor, fala com Ele, mas se prepare para perdoar, porque você foi perdoado por Jesus. Terceira parte da lição, enfrentando a tentação e livramento do mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração prossegue no pedido para que Deus livre da tentação. Diferente da provação, que tem como objetivo fortalecer a vida do cristão, a tentação é uma ação que se utiliza das nossas fraquezas para nos derrubar. Não somos orientados nesse modelo de oração e em nenhum outro texto da palavra de Deus a ser providos de força para enfrentar a tentação. A súplica é para não cair em tentação. José, ele fugiu da tentação diante da esposa de Potifar. Jesus, ele foi tentado por Satanás no deserto. Com José, as suas fraquezas foram atacadas. Um jovem afastado da família à força, cheio de vigor da juventude diante de uma mulher sedutora.
Jesus estava 40 dias sem comer, ou seja, necessidades. Ele estava numa missão de livrar o ser humano da condenação eterna pelo caminho da morte, e morte de cruz. Jesus estava na sua condição de ser humano, não esqueça disso. E aí Satanás viu uma oportunidade para tentar derrubar o Senhor Jesus. Então precisamos pedir ao Pai que nos livre da tentação antes que caiamos em suas teias, antes que ela consiga nos convencer que podemos, que merecemos, que não há outro jeito, e aí cedemos. Reconhecer as nossas fraquezas é importante e por isso eu tenho que confessá-las. Isso vai nos auxiliar a evitar que a tentação alcance o seu objetivo, que Satanás ganhe o espaço que ele quer. Lembre-se, oração é dar espaço para Deus, para que ele cumpra a sua vontade em mim e em você. Quanto mais estivermos na presença do Pai, mais preparados para fugir à tentação estaremos. Também Jesus nos ensina que devemos pedir ao Pai que sejamos protegidos do mal. Estamos sempre sob constante ataque e não pense que somente Satanás nos ataca. Ele, com certeza, sim. Mas a nossa própria natureza desfere ataques contra nós. O mundo também investe ataques na busca de nos enlaçar com o seu mal. E aí, pessoas conhecidas ou desconhecidas, pessoas de um círculo bem próximo ou não, são usadas sempre com o objetivo de destruir a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, as nossas relações pessoais e sociais, de destruir a nossa vida. O ensino da palavra de Deus é que devemos resistir. Resistir às investidas, resistir aos ataques com oração. E aí lá Paulo, em Efésios, fala sobre a armadura de Deus que precisamos pedir ao Senhor que nos capacite a utilizá-la. Somente conseguimos neutralizar as ações externas e internas com oração. Orando ao Pai para que a vontade dele seja cumprida em nós. Orando ao Pai, confessando a ele as nossas fraquezas, pois elas são o ponto de apoio aos ataques. São os infiltrados em nossa vida que abrem as portas para sermos atingidos. Então eu tenho que neutralizar os infiltrados, que são as minhas fraquezas e as minhas necessidades humanas. Livra-nos do mal, porque não somos capazes de impedir os ataques. Essa é a nossa oração. Livra-nos do mal, porque não somos capazes de vencer com a nossa força, com a nossa astúcia, com a nossa perspicácia. Precisamos da vontade de Deus sobre nós, para que nos abra os olhos e fujamos da tentação e nos preparemos para que os ataques não nos alcancem. Quero terminar esta lição, fechando toda a lição sobre o Pai Nosso, dizendo o seguinte para você: quem consegue se aproximar de Deus vivenciando os princípios ensinados no Pai Nosso, tem alegria e se sente realizado em louvar como o final da oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque a sua vida, ela
precisa estar nas mãos do seu Pai de amor. Porque a sua vida precisa estar à disposição para que a vontade de Deus se cumpra. Mas, meu amado, minha amada, é preciso colocar em prática toda esta lição, tanto a primeira como essa. E aí, no espaço de oração dessa semana, este que você está visualizando agora, este mesmo, você está sendo chamado a agir dentro dos princípios ensinados por Jesus. Você vai precisar fazer o 8. E são 8. Passo 8. Pastor, mas eu não comecei nem no primeiro. Comece então do primeiro, mas faça até o 8. Porque é colocar em prática a oração. Colocar em prática a tua vida de oração, conforme Deus quer. Viver em uma nova dimensão de vida cristã, onde a vontade de Deus é realmente soberana, onde você vive como verdadeiro discípulo do Mestre Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pai amado, reconhecemos as nossas fraquezas, nossas falhas, as nossas limitações diante desses princípios tão grandiosos e maravilhosos e tão necessários para a nossa vida de oração, nossa vida cristã. Pai, visita cada coração de cada pessoa que está assistindo este vídeo, este estudo da Tua Palavra. Que, ó Deus, Tu fales com todo o Teu amor, com toda a Tua graça, que haja nesta semana liberação de perdão, que haja nesta semana caminhada inicial para que perdões sejam liberados às pessoas. Pai querido, ajuda-nos, porque necessitamos do Teu grande e imenso amor. Que Tu, ó Deus, seja reconhecido como verdadeiramente o nosso Pai e que obedeçamos a Tua voz. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, meu amado. E no próximo domingo, continuamos estudando as doutrinas, ou a doutrina da salvação. Perdão, da oração. Quem sabe, para próximas lições sobre a doutrina da salvação, mas é a doutrina da oração. Fica na paz.